Bom dia, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar sobre erros que eu vejo por aí escritos em fórum de discussão, eu vejo em jornais eletrônicos, né, jornais da internet, eu vejo até em anúncio, às vezes, da internet. A internet tem muito erro. E aí eu resolvi falar disso porque são coisas tão básicas que se você colocar no seu texto, mano, vai ficar ruim, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou Dora Guimarães, sou cantora, compositora e escritora. E esse canal é o UTI do texto. Mano, tá dando tanto erro, cara. Mano, bicho, tá dando erro demais. Ó, é o seguinte. Eu tô vendo tanta coisa errada com diminutivo, com colocação de algumas consoantes, com que mais? Gente pondo cedilha em C que não precisa, entendeu? Cedilhando o C cedilha, né? Quando não precisa. Então, como são coisinhas básicas, eu vou dar esse tiro de uma vez, tá bom? Vamos lá? É o seguinte, quando a gente vai fazer o diminutivo dos substantivos, substantivo, tá, gente? Não vão confundir porque eu vou falar de verbo depois. Então, assim, de substantivo, que a gente vai fazer zinho, tá? Então, a gente eh, vai se preocupar em colocar, em observar se a palavra é terminada em Z, se a palavra é terminada em S ou se a palavra tem terminação normal, L, R, vogal, tá? Então, se for terminação de vogais ou consoantes sem ser S, Z, né? E vogais A, E, I, O, U, tranquilo, tá? Então você vai poder fazer, por exemplo, inclusive se forem vogais nasais no final, tá? Por exemplo, como cão, tá? Cãozinho. Você só vai pôr ozinho. Ok, tá tudo certo. Então, eu vou falar várias palavras aqui que não tem problema nenhum você colocar. Então, você vai pôr cãozinho, florzinha, ó, ela termina com R, e vaizinho também. Chazinho, vai o também, completamente ali, não precisa tirar nada. Irmãzinha, homenzinho, olha, o chá e o homem vai ter um detalhe que eu vou falar depois, no que eu vou ensinar depois. Álbum também, álbumzinho. Móvel, móvelzinho. Que mais? Raio, raiozinho. Rei, reizinho. Urubu, urubuzinho. Boné, bonezinho. Índio, índiozinho. Ser, de ser humano, ser vivo, né? Serzinho. Tudo bem. Tudo com Z, tá? É, colher já tem uma diferença, você pode falar colherzinha, mas muita gente e já está se admitindo. Já se admite, alguns autores já admitem essa segunda forma de escrever, mas aí não tem nada a ver com zinho, que seria colherinha, né? Colherinha, livrinho, caderninho. Homem, não sei se estão admitindo, mas tem muita gente que fala hominho, né? Já dá um desprezo, hominho. Gênio, gêniozinho, é geninho, amiguinho, bichinho, dedinho, não é dedozinho. Faquinha, então, radinho, não fala radiozinho, mas fala radinho. Então, estas palavras que radinho, livrinho, não é zinho, tá, gente? O que eu tô ensinando aqui é zinho, tá? Embora essas outras que eu acabei de falar, elas, muitas literaturas você já vê que estão aceitando, tá bom? Então, tá claro isso aí? Tá claro, não tá? Tá. Então, se for uma palavra, tá, terminada em Z, vai ficarzinho mesmo. Você não tem. Vamos para lógica de novo, né? Você não teria. Você não tiraria o Z para colocar um S e escreverzinho. Então,
o Z conta, então fica rapaz, fica rapazinho, com Z, tá? Isso é simples, tá bom, gente? Agora, se a palavra for terminada em S, aí, gente, a gente não tira nada. É a mesma coisa do rapaz, que fica zinho, né? Você só acrescenta o inho. A mesma coisa a palavra com S, você só acrescenta o inho. Então, rapaz fica com Z, rapazinho, acrescentou o inho. País fica paizinho com S, tá? Tênis fica tênisinho com S. Lapisinho com S, tá? É isso, você não vai ficar. Não tem lógica você tirar uma coisa para pôr outra, tá? Você já tem o S lá, continua com ele e termina o inho, né? Se tiver um Z, você vai ficar Z mesmo, paizinho. E se tiver outras letras, mesmo que sejam vogais nasais, né? Pãozinho, vai ser com Z, tá bom? Tá fechado isso? Tá. Agora eu vou falar uma outra coisa. Quando você for colocar for fazer esses diminutivos com zinho, ou qualquer outra finalização que você for usar, que a gente chama de sufixo, né? Mas se você for finalizar para diminutivo, aumentativo, você tem que prestar atenção, porque você a acentuação, ela muda, tá? Então, outro dia eu estava vendo em algum lugar, onde foi que eu vi, meu Deus? Não sei se foi, acho que foi num cardápio, num restaurante. Eu não era bem um restaurante, né? Era acho que era um barzinho, alguma coisa simples que eu vi. E estava escrito chazinho, né? Por que chazinho? Porque chá tem acento e a pessoa deixou o acento quando pôs o zinho ali. Não é chazinho, gente. Se você coloca o acento no A, que você teria no chá, tá? Que é uma monossílaba finalizada com A, e você põe acento nesse A, aí tudo bem. Mas quando você faz chazinho, chazinho, a sílaba tônica sai do chá. Ó, chazinho, vai pro zinho. Então, este A, ele perde o acento escrito ali, o acento gráfico. Porque teria um acento no zinho, mas a regra não permite esse acento. Teria um acento, tem um acento auditivo aí, o que a gente fala de tônica, né? Acentuação tônica. Tem uma tônica, uma sílaba tônica aí. Então, é o mesmo caso de chazinho, álbum. Álbum tem acento no A, no primeiro A, no único A que tem, no A, e então ela perde esse acento, a palavra álbum, né? Álbum, então ela fica álbumzinho, tá? Também não vai ter acento em lugar nenhum, porque quem pediria o acento seria o idozinho, mas na regra da paroxítona não tem, tá bom? Fechou isso? Fechou. Outro detalhe que a gente precisa saber, tá? Lembrar que se você puser o zinho, você vai ter que prestar atenção na acentuação, tá? Você vai ter que tirar. Bonézinho, por exemplo, fica sem o acento, né? Então, você vai ter que prestar atenção nisso. E outra coisa, gente, que eu vou falar logo em seguida, você vai fazer homenzinho. Homem termina com M. Mas quando você tem uma palavra que tem, depois do M tem outra sílaba, essa sílaba, para o M permanecer, ela tem que começar com P ou com B. Tem uma coisa que quando eu aprendi na escola eu nunca mais esqueci. Então fica com isso na sua cabeça. Antes de P e B só se usa M. Antes de P e B só se usa M. Então se você tem álbum que termina com M e você vai colocar álbumzinho, esse M você troca pelo N. São coisas que eu tô vendo errada também. Então é álbumzinho, vai ficar N, depois escritozinho. Homenzinho, troca o M do homem, do final, por N, fica homenzinho, com Z também, mas é um N ali. Por quê? Porque zinho não é binho nem pinho. Não é pinho nem binho, né? P e B, não é. É Z ali. Então, antes de P e B, só se usa M.
Se uma palavra for pôr no aumentativo, no diminutivo, ou seja lá o que for, e tem um M e vem uma sílaba a seguinte, que não tem nem P nem B, troca por N. Isso é regra em todas as palavras assim. Isso não tem exceção, não tem nada, tá? Então, isso é outra coisa. Então, você já sabe que você vai colocar S só se a palavra termina com S para fazer zinho. Se termina com Z, você vai pôr zinho com Z. E se forem outras letras no final, você vai fazer zinho com Z também. Não é difícil. Lembrar que a tônica muda de lugar, então vai perder o acento, se tem acento a palavra, e que antes de P e B só se usa M. Não é só em diminutivo aqui, tá? Antes de P e B só se usa M. Não é. Agora, o plural desses diminutivos. O que acontece? Se você tem as palavras que terminaram com Z e você só acrescentou o inho, rapazinho, por exemplo, você vai acrescentar S no final, rapazinhos, tá? Se você tem as palavras terminadas com S, tênis, tá? Com S, ficou tênisinho, você também só vai acrescentar o S. Aí você teria pirezinhos, aí você teria lapizinhos, tá? Conforme você fez no zinho, você só acrescentou S. Você acrescentou o zinho já, um ficou com S, outro ficou com Z, você só vai colocar S. As outras palavras que tem o plural diferente, né? Não é só por rapaz, rapazes, por exemplo, que o plural é com as outras letras, aquelas que eu falei, que você põe com Z e vai porzinho. Você primeiro tem que colocar essas palavras no plural, tá? Então eu vou dar algumas palavras aqui. Então você vai falar cão. Você vai falar, o plural de cão é cães. Aí você tira o S e põe zinhos, tá? Cãezinhos. Você vai falar outra palavra. Hotel, hotéis. Hotéi, tira o S e fica zinhos com Z. Aí é tudo com Z. Farol, faróis. Você tira o S e fica faróizinhos. Hotéisinhos, cãezinhos. Que mais? Não lembro. Irmã vai ficar irmãzinha, você só vai colocar S mesmo. Mas quando a palavra tem é um diminutivo, que quando você coloca aquela palavra original no plural, você tira o S e acrescenta o zinho, tá? Era isso que precisava ficar claro, porque senão a gente fica fazendo confusão com essas palavras. Agora eu vou falar sobre a terminação do verbo, tá? Como a gente estava falando de zinho, zinho com S ou com Z, eu vou falar de izar com S ou com Z, tá bom? Então, quando a gente vai fazer, vai escrever um verbo que termina em izar, os verbos todos terminados em izar, na sua maioria, são com Z, tá? Que tem terminação izar, tá? Então, seria escravizar, fiscalizar, e é a mesma coisa. Vamos ver se não vai dar confusão. Dozinho, tá? Esse zar com Z também, ele é com qualquer letra que terminar, tá bom? Se for com consoante, por exemplo, fiscal, fiscalizar é com Z, ou se for escravo, escravizar é com Z, tá? Mas isso tá certo? É igual lá do substantivo, só que isso é só para verbo, tá? O final izar você coloca com qualquer letra que finalize. Isso é no geral, tá, gente? Tem alguma exceção ou outra. Mas é bom a gente aprender isso. E isar com S, você só vai colocar se a palavra tiver o final com ISO, ISA, ISA ou ISO, por exemplo. Deixa eu ver uma palavra.
friso, frisar, com S. Aviso, avisar, com S. E análise, analisar, com S. Então, se tiver ISA, ISO, ISE, né? Seria o IS. Na realidade, o que interessa é esse IS aí. Como já tem o IS, você vai tirar a vogal que tem depois e vai posar, né? Então é frisar, analisar, avisar. Então isso também é como a história do tênis lá no substantivo, não é tão diferente. Então, como você já aprendeu o raciocínio, você já sabe que esse do isar, que é só para verbo, é mais ou menos, é exatamente o mesmo raciocínio. Se tiver is, você não vai tirar esse S aí para botar Z. Para quê? É a lógica da coisa. Então, não precisa ficar queimando a cachola com isso, tá? Mais uma coisa. Agora eu vou voltar a repetir. Antes de P e B só se usa M. M. Então, qualquer palavra importante é com M, gente, tá? Importante é com M. Por quê? Porque esse M vem antes do P. Deixa eu ver. Embalar. É M, porque M vem antes do B. Então, embalar. É que a gente não fala assim, né? Embalar. Parece que a gente tá falando embalar. Mas mesmo que pareça, você coloca o M, porque é antes de B. Antes de P e B só se usa M. Também não se usa N, não, antes de P e B. É só o M. É uma duplinha. Eles gostam de ficar juntos, tá? Isso é outra coisa. Agora, es- vamos separar tudo isso, bota cada um numa caixa no cérebro, tá? Cada coisa dessas, esses raciocínios separados, cada um numa caixa, tá? Agora, gente, eu vou falar de uma coisa que eu vou fazer uma brincadeira que eu faço com meu irmão. Mano, velho, como é que você tá fazendo isso errado ainda? Não dá, mano. É o seguinte, gente, não cedilhem o C. CE, quando ele for CE e CI, tá bom? Não ponham cedilha, pelo amor de Deus. Isso é o erro mais básico e besta que você pode cometer para escrever qualquer coisa. Eu sei que a gente fica confuso às vezes com a coisa do dois S, C cedilha, quando é com A e O e U, mas C e Si não põe. Não põe cedilha. C e Si com C, não é dois S nem nada disso. Então, eu lembro quando a gente estava na escola, quando a gente era pequenininho, tinha uma cartilha que eu não sei se existe mais, chamada Caminho Suave, tá? E esta cartilha, outro dia eu encontrei uma professora, ela falou: "Não, ainda usa, não sei se é igual, mas vamos lá, vamos falar dela". Quando a gente vai aprender o tal do beabá, né? Ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du, tá. A gente aprende K, CO e CU. Eu não vou falar porque a plataforma, o robô não entende que eu estou falando uma sílaba. Então você já sabe o que é. K, CO e C com U, que dá aquela palavrinha que o pessoal acha que é palavrão, né? Então, é a parte do corpo, ok? Então, a gente só faz o beabá nessas daí do C. Então, é K, CO e C com U lá, tá? O C e o si, eu ia falar conjugado, não. O se e o si, a gente verbaliza só se si. Ele fica fora desse joguinho do cacói, tá? Então, a gente fala ba, be, bobo. Primeiro você fala a, e, i, o, u, ba, be, bobu, K, có e o C com o U lá. Depois a gente fala C, si com C, tá? Esse C, si. Por quê? C, si, ele não tem a cedilha, porque ele já tem o som da cedilha, C e si. Agora, no K,
no có e no C com o U lá, você cedilha, gente. Se tiver uma palavra que tiver essas três sílabas em algum lugar, alguma dessas três sílabas, e tiver som de cedilhado, som de C, aí você cedilha. Cedilhar é só K, Có e a outra que eu já falei, C com U. Tá bom? Ok? Então, C e Si, ele já vem por natureza, com o som de C e Si. Tinha uma historinha, eu vou contar aqui, tá? Eu vou contar porque de repente entra. Às vezes a gente precisa fazer uma historinha bobinha para que as pessoas entendam. Não entender, é entrar na cabeça, tá? Que é aquela coisa que eu falo do marketing, que faz uma propaganda vagabunda e você grava o logo da empresa. Então eu vou contar a historinha. Eram 5 porquinhos, tá? E era K, aí seria que, mas não existe que com CE, né? K que é aqui, có e o C com U. E a mãe sempre avisava, né? Não pode cair, sair correndo, vai chover e a mãe não fica do lado de fora por causa do lobo, por causa da ventania, por causa da chuva. E começou a chover. E aí a mãe gritou: Vamos, corram pra dentro para não ficar gripados. Isso é a mamãezinha porquinha. E eles têm aquele rabinho enroladinho. É o rabinho cedilhado, digamos assim, né? Então cada um era K, um era K o nome, o outro Có, né? K, que, C, K. No caso, era C, o Si. Eram como se fosse que aqui, mas não existe hoje. E o Có e o C com U. Quando eles passaram, eles foram os últimos a passar. E a porta bateu e arrancou o rabinho dos dois, tá? Nunca mais eles puderam ser Keiki. Keiki você vai fazer com a letra Q, tá? Então, se você quiser colocar cedilha só no K, no Có e no C com o U, tá bom? Por quê? Porque eles não têm esse som que a cedilha, que o C e o Si tem. Então eles precisam ter a cedilha para avisar que eles podem ficar com o som da cedilha. Mas a cedilha não tem como voltar. Ela perdeu o rabo. O C cedilha com I e com E, perdeu o rabinho. Ridículo. A historinha é ridícula, mas vamos ver se entra, gente. Bom, pessoal, agora eu vou dar uma resumida que eu falei um monte de coisa. Espero que tenha ficado fácil, mas eu acho que eu falei muita coisa, eu quero dar uma resumida. Então, K, Có e C com U. Lembra que o algoritmo me persegue se eu falar a sílaba, tá? Ele vai lá e derruba meu vídeo. E tem o C e o Si. O C e o Si não, não fica com cedilha. Você não põe o rabinho nele. Foi o porquinho que perdeu o rabinho, tá? Tudo bem. Ele também não vira Keiki. Keiki você vai fazer com a letra Q. De outra forma, tá? Ou com K, sei lá. Mas C e Si é só C e Si. Já o K, o Có e o C com U, que vai ficar Su com cedilha, então você vai ficar Sa, Só e Su. Se você colocar cedilha, aí ele vai ficar parecido com C e Si. Mas se você não colocar cedilha, vai ficar o antigo K, Có e o outro, que eu não quero falar, tá? Então, eu vou falar algumas palavras aqui para você entender como é que seria. Então, conceito é com C-E, com C e to, conceito. Procede também é com C-E. Nunca vai ser proquede. E é sem cedilha. Padecer é sem cedilha. Assento, assento. Não assento de sentar. Assento de sentar é com 2 S's. Assento, de acentuação gráfica, é com CE. É C também. Perceber é C. C com E, sem cedilha. Cesta. Cesta que você carrega, cesta de vime, é com C, E, sem cedilha. Agora, concepção, o são é com C cedilha, porque tem A depois. Inspiração também é com C cedilha, porque tem A, com inspiração. Almoço é com C cedilha.
pegou o có e pôs uma cedilha. Confiança, pegou o cá e pôs cedilha. Apreço é o có com a cedilha, que seria só. Concepção seria com cedilha também, porque é o A. A ação é C cedilha. E quiçá, o quiçá que estão voltando a usar, quiçá, quem sabe, né? Quiçá é com C cedilha, tá? Então, é para ficar claro. Por isso que eu contei a historinha, para ver se cola, para ver se ela gruda na cabeça da gente, para ficar mais fácil. Então, tem que dar um jeito de assimilar isso, de deixar claro isso, para que você não tenha dúvida na hora de escrever, tá? Precisa fazer algum exercíciozinho, ou olhar, ou separar, entra na internet, procura palavras cedilhadas, palavras não cedilhadas, e se for o caso, coloca naqueles papéis que eu falo para vocês, tá? Mas precisa, essa regrinha precisa saber. Então bota lá na geladeira, no vidro, como eu falo, no espelho, na entrada, na porta de trás, na parte de trás da porta, porque assim quando você for sair de casa, você sempre vê aquela listinha, sabe? É entender a lógica para poder fazer as combinações lá. Senão eu não consigo explicar para vocês como é que se faz uma redação, que tipo de redação que existe, como vai fazer, qual é a voz ativa, qual é a voz passiva, por que escreve assim, por que plural é com plural, singular é singular. Eu tenho que dar essas aulas bobas, tem hora, porque eu estou vendo uns absurdos na internet. Como eu já falei outro dia, e vou repetir várias vezes. Eu vou ir, pelo amor de Deus, vou ir. Né? Eu já falei, a mesma coisa que fala assim, vou cantar, cantar. Vou cantar, não. Cantar, cantar, não tem nem vou aí. Sei lá, é esquisito isso. Vou ir é o verbo ir repetido duas vezes. Pra que isso? Então, é só uma parte que eu quis reclamar disso, que eu tô adiando isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gravado isso. Porque se você grava essas coisas, você não vai ter essa dúvida na hora de escrever. Não dá para deixar tão solto a ponto de você não saber o que você está escrevendo. Você já imaginou você escrever uma redação e parar toda hora para ter que olhar alguma coisa que vai te dizer assim: ah, isso aqui, olhar o dicionário toda hora? Você desiste de escrever, né? Tudo bem que hoje a gente tem internet, ok, mas você vai desistir de escrever. Se você tiver uma pedra no caminho, cada passo que você der, você não vai escrever direito. Perde a ideia do que você queria escrever. Por quê? Porque você vai parar para procurar, mesmo que seja na internet, que é mais rápida, mas perde, vai embora, o pensamento sai voando. A ideia sai voando, o argumento sai voando. Então, algumas coisas básicas a gente precisa saber. Por isso que eu não gosto de ficar dando exceção aqui. A exceção, aí você para ver, tá? A exceção você vai lá falar, e depois que você olhar a exceção 3, 4 vezes, você decorou. Agora, essas regrinhas básicas, essas coisinhas básicas que eu falo, que são exatamente isso, é a lógica da coisa. Eu dou um pouquinho do que você precisa saber, mas se você tiver um raciocínio bom para entender essa lógica, você não vai precisar ficar decorando isso. Mas é necessário que você saiba o básico. Senão, na hora que você vai escrever, é o famoso chabu mesmo, tá? Eu quero começar a explicar algumas coisas com a tela dupla. Vocês veem do papel, né? Não, o papel. Vocês veem da tela do que eu estou escrevendo e eu falando, explicando algumas coisas. Porque para começar a combinar os elementos do texto, tá bom? Então é isso, gente. Eu não vou ficar me prolongando. Eu fico por aqui. Não tenho. Eu não quero ficar dando um monte de coisa, de regrinha, de ortografia. Não é muita coisa que tem para ver, mas por isso mesmo eu coloquei
SZ, de substantivo, de adjetivo, e depois resolvi falar do cacó e o resto, e o ceci, para que vocês vão, não é nem aprender, é apreendendo, é segurando essas informações, tá bom? Então é isso. Um grande beijo no coração e até a próxima. Tchau!